Graça, paz e misericórdia da parte de Deus, Amém. de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, antes de nós iniciarmos a nossa primeira aula sobre o ministério diaconal e suas atribuições, nós vamos orar a Deus, pedir a Deus nesta noite que nos dê a capacidade que só pode vir dele, não é? Só Deus pode nos capacitar, tanto para transmitir, como vocês terem a capacidade de ouvir e entender, ser receptivos. Porque é um assunto de suma importância, que não só vai melhorar os que já são, como vai fazer aqueles que ainda não são entender a importância desse ministério tão essencial na casa de Deus. Amém? Amém. Então orem comigo em concordância. Querido Deus, bendito Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor, te rendendo graças, te rendendo glórias e te rendendo louvor, pedindo que a tua misericórdia mais uma vez se manifeste em nossas vidas, a fim de que, Pai, possamos ser o que de fato somos, cooperadores de Deus, cooperando, Senhor, contigo nesta noite, nos dá do teu Espírito a ministração, para que todos que estão aqui nesta noite, nesse curso de capacitação para o exercício do ministério pastoral, tanto eles que ouvem, quanto a mim que vou falar, que o Senhor abra-nos a porta da palavra, ministre através das nossas vidas, aqueles que vão ouvir, que eles sejam também, Senhor, ministrados pelo teu Espírito, recebendo o entendimento da palavra, compreendendo a palavra. Ó Senhor, estando não apenas consciente, mas guardando tudo que ouviu e que aprendeu, para que possa ser aplicado na vida deles, Senhor, a fim de que eles possam servir a Ti, servindo a noiva do Cordeiro, a igreja que foi comprada, que foi lavada, que foi redimida pelo sangue de Cristo Jesus. Nesta noite, Pai, nós queremos Te agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos em Tua casa. Ministra sobre nossas vidas, Senhor. Toma conta deste ambiente, toma conta deste lugar, dos nossos corações e mentes, Senhor. Que nós sejamos completamente dominados e submetidos à Tua palavra, na ação do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, nós Te rendemos graças. Amém. Glória a Deus. Merci beaucoup, meu diácono. Meus amados irmãos, todos estão com as suas apostilas nas mãos, não é? Lembrando que vocês podem fazer anotações. Essas anotações podem ser perguntas, dúvidas, etc, 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 para que ao final de cada aula nós possamos tirar as nossas dúvidas. Então nós iniciaremos, conforme está na apostila, o nosso curso falando sobre a definição do termo diácono. Definição do termo diácono. Então aqui nós temos duas definições, dois termos, né? O primeiro como substantivo e o segundo como verbo. O substantivo diácono procede da palavra grega diakonos. Esta palavra ocorre
29 vezes no Novo Testamento, podendo significar servo, garçom, ministro, auxiliar e oficial. Esses são os 5 termos, não é? Os 5 significados dentro do substantivo. Dentro do verbo, segundo J.H. Tyler, define esta palavra como aquele que executa as ordens de outro, como um servo, atendente ou ministro. Segundo William Moos, o verbo grego diaconeu, veja que a pronúncia mudou. Como substantivo, a palavra é diakonos, e no grego, como verbo, é diaconio ou diaconeu. Significa atender, cuidar, servir, ministrar, dar assistência, suplicar pelo indispensável à vida, providenciar os meios para se viver. Esta definição é preferível por mostrar-se mais satisfatória às necessidades da igreja. Então, dentro desse contexto, irmãos, a gente precisa entender o verdadeiro sentido desta palavra. E a gente vai começar pelo livro de Atos. Você que está com a sua Bíblia, no capítulo 6 de Atos, a gente vai usar muito esse texto, muito esses versículos, a gente vai exaustivamente usar, não é? A fim de que tenhamos um entendimento mais amplo, mais pleno deste assunto. Diz o texto sagrado, Atos 6, 1 a 3, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque as suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então, os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram. Observe que os 12 quem? Discípulos. Apóstolos. Reuniram todos os discípulos. Quem eram os discípulos? A igreja. Entendeu? A igreja, que hoje nós chamamos de igreja por uma questão genérica. Vocês estão entendendo? Mas os apóstolos reuniram os discípulos. Por quê? Os apóstolos foram discípulos de Jesus, justamente. E todos aqueles que ouviram a palavra e se converteram se tornaram discípulos dos apóstolos. Porque na medida que você vai seguir alguém, uma das coisas mais difíceis e mais ricas é quando você consegue gerar um discípulo seu. Veja o que é que Paulo diz a Timóteo: o que tu ouviste de mim perante muitas testemunhas, transmite a homens fiéis. Ou seja, o que eu fiz com você, o que eu ensinei a você e o que você se tornou em mim, faça isso com outros. Você está entendendo? Ou seja, Timóteo tornou-se uma cópia do próprio Paulo. E Paulo instrui a ele fazer outras cópias iguais a ele. Timóteo foi fiel? Aí Paulo diz assim: transmite a homens fiéis. E a fidelidade não era especificamente só a Cristo, mas a fidelidade era aquele que o discipulou, que o formou, que fez dele o que ele
E o que era que Timóteo era? Um pastor, um líder, um ensinador, um pregador, um doutrinador, um administrador. E ele foi formado por Paulo. Assim como Paulo foi formado aos pés de Gamaliel. Paulo foi formado aos pés de Gamaliel. Entendeu agora? Então, um discípulo forma outro discípulo, a sua semelhança. Jesus pegou 12, mas que na verdade era 11. Porque um deles era o diabo, o Satanás. É tanto que depois ele é substituído por Matias. Então vamos lá. Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram. Veja que os apóstolos propuseram para a igreja, para os discípulos. Não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Na minha Bíblia diz ministério. Observe que a palavra serviço está dentro do contexto do que nós falamos aqui, do primeiro e do segundo termo, sobre a definição do termo diácono. É tanto que no primeiro termo, na definição do que significa, o primeiro é a palavra servo. Não é? E no caso aqui do grego, do verbo grego, ela é mais ampla, porque ela vem o sentido de atender, cuidar, servir, ministrar, ajudar, dar assistência, suplicar pelo indispensável à vida, providenciar os meios para se viver. Então observe que quando os apóstolos dizem à igreja que eles escolham, eles indiquem, era uma indicação de quem? Da igreja, mas que teria que ser aprovada pelos apóstolos. E a recomendação foi: escolhei, pois, 7 homens de bom testemunho, ou seja, de vida moral exemplar. Depois ele diz: cheios do Espírito Santo. Terceiro, cheios de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Então vocês aí, no início, na introdução do que nós estamos falando, entendem que o termo diácono, não é? Dentro da palavra, no sentido mais amplo, serve, é ministrar. Então você que é um diácono e vocês que têm pretensões ao diaconato, entendem que vocês são ministros. Porque há denominações que desqualificam o diácono, porque aquele é um diácono, como se fosse uma coisa qualquer, e não é uma coisa qualquer. Porque só existe, irmãos, dentro do contexto teológico. Eu não estou falando aqui dentro das visões, das denominações, das quais muitas seguiram, adotaram, né? Porque existem ministérios de algumas igrejas que é auxiliar local, auxiliar oficial, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Ele tem 7 funções oficiais, não é? Há outras denominações que é diácono,
diácono, pastor e apóstolo. Aí tem outras denominações que é diácono, pastor, apóstolo e patriarca. Aí há outras que é diácono, pastor, apóstolo, patriarca e pai-póstolo. Eu estou falando assim as nomenclaturas das denominações, como elas montam o seu ministério. Então, teologicamente, a gente vai ver isso no texto bíblico, porque a gente precisa entender que precisamos ser fiel ao texto da Escritura. Certo? Precisamos ser fiel ao texto da Escritura. Então, vamos lá para 1 Timóteo, para vocês entenderem isso de uma forma mais ampla. 1 Timóteo 3. 1 Timóteo capítulo 3 diz assim: esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. Então veja que exercer o ministério não é algo menos do que excelente. Então você que muitas vezes é diácono, não se sinta desqualificado, diminuído, porque diácono não é um cargo, é um ministério. É um ministério. Quando alguém vê a função de diácono como um cargo, é porque ele aguarda ser promovido. Há uma denominação, que eu não vou citar o nome por uma questão ética, que quando alguém sai do diaconato e assume outra posição, olha, subir mais um degrau. No reino de Deus, ninguém sobe degrau. No reino de Deus, a gente desce o degrau para que Deus apareça. Quem tem que aparecer no ministério é Deus. Foi Ele que lhe deu. Então você vai exercer esse ministério debaixo da unção de Deus sobre a sua vida. As qualidades, a capacidade vem de Deus, vem de cima. Por isso que não é qualquer pessoa que pode exercer esta função. Tem que sentir de fato o chamado para isso. Sentir de fato. Fazer as coisas com amor, com carinho, com atenção, com dedicação. Ou você se dedica ou não queira. Não aceite. Porque você, quando se propõe a exercer esse ministério, você tem que entender que isso não é um cargo que vai lhe dar status. Não é status, é serviço. Então vamos lá, continuando. A gente vai ler até o versículo 12, né? Do capítulo 3 de 1 Timóteo. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tendo domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve também governar bem a sua própria família, sabendo educar seus filhos a lhes serem submissos com todo o respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Deixa eu abrir aqui um parêntese, irmãos. Porque era uma exigência que o pastor e o diácono fossem casados. Porque era uma exigência. Paulo não era casado, mas exerceu o ministério. E existem outros exemplos de pessoas que não eram casadas e exerceram o ministério.
Porém, por que Paulo colocou a necessidade do pastor, do diácono, ser casado? Ora, porque se uma pessoa não tem responsabilidade com a sua própria casa, com a sua própria vida e família, como ele vai ter responsabilidade com as coisas de Deus? As coisas da casa você vê e pega. As coisas de Deus você não vê. Você faz o que tem que se fazer. Então, se você não é responsável com as coisas que você pode ver e pegar, como você será responsável com as coisas que você não vê? Você está entendendo? Porque o trabalho é um trabalho espiritual que se manifesta no âmbito material. Ele se manifesta através do nosso corpo, das nossas mãos, do nosso serviço, mas é espiritual. É como uma pessoa, quando incorpora uma entidade, está lá todo troncho, gritando, fazendo aquela balbúrdia toda. Você está vendo o demônio? Não. Mas você está vendo a ação do demônio no corpo da pessoa. Deixou de ser espiritual? Não, você não está vendo. Mas não está vendo o demônio. Mas a presença do demônio está ali porque você está vendo a pessoa toda deformada fisicamente. Então, espiritualmente, o serviço que nós prestamos a Deus, nós o fazemos através do corpo. Por isso que a Bíblia diz que nós prestaremos conta a Deus de tudo que fizermos por meio do corpo. Vamos prestar conta. Ninguém foge a isso. Ninguém, nenhum ser foge a isso. Continuando. Não deve ser recém-convertido. Uma pessoa para exercer o ministério não pode ser uma pessoa recém-convertida. Por quê? A fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. O que é que Paulo quer dizer? Satanás foi um ser criado, dotado de beleza, glória e esplendor, não é? De tal forma que Deus ainda deu para ele uma unção que fez com que ele se sentisse superior aos demais. Então o que é que Paulo está querendo dizer? Que se você pega uma pessoa que não tem estrutura espiritual e bota para exercer uma função ministerial, ele vai cair no conto de Satanás. Vai se ensoberbecer, vai se achar extremamente superior. Olha, tu tem um exemplo, né? Eu estou há 5 anos na igreja, eu já sou evangelista. Tu está há 20, não é nada. Não tem pessoas assim? Ou seja, ele está procurando o quê? Cargo, status, destaque, posição. Ele não está procurando exercer o ministério. Ele está procurando se destacar. Continuando, verso 7. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado, nem caia na armadilha do diabo. Novamente, olha. Não cair na armadilha do diabo. É necessário ter bom testemunho. Não pode ser um neófito. Quanto aos diáconos, olha, da mesma forma que era o pastor, agora chega os diáconos. Quanto aos diáconos, da mesma forma, devem ser honrados de uma só palavra, não dados a vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro, ou seja, avarento. Devem permanecer
fé com consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por experiência. Depois, se não houver nada que os desabonem, que exerçam o diaconato. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só esposa, governar bem os filhos e a própria casa. Então você observa aí que há um padrão. Você vê aqui, nesses 12 versículos que a gente leu, você vê o nome apóstolo? Vê? Você vê o nome evangelista? Você vê o nome profeta? Você vê o nome patriarca? Você vê o nome pai apóstolo? Não tem. Então só tem 2 ministérios na casa de Deus. Só. Isso é a visão bíblica e teológica. Teologia. Agora, existe, como nós somos conveniados a uma convenção, a Convenção Batista Missionária do Estado de Pernambuco, e concordamos conforme o estatuto da igreja de ordenar pessoas debaixo da direção de Deus e com a imposição de mãos, dando legitimidade para a função para a qual foram chamados. Por exemplo, no quadro eclesiástico da nossa igreja, existe o pastor, presidente, e os obreiros auxiliares. Quem são os obreiros auxiliares? Diáconos, missionários. Mas na Bíblia não tem o nome missionário. Não tem. Mas se ordena porque entende-se que dentro do contexto bíblico todos nós fomos convocados para uma missão. Qual missão? Ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então todo crente é um missionário, no sentido geral da palavra, genérico da palavra. Mas no sentido específico existe o missionário, aquele que coordena, organiza e desenvolve as missões na igreja local. Deu para entender? Então, dentro desse contexto, é necessário a gente entender algumas coisas, porque você pode visitar alguma igreja. Quando chegar lá, você pode se surpreender com o que você vai ver, se escandalizar. Então, daí vem a necessidade de você entender os ministérios. Vamos lá para Efésios. Abra aí Efésios 4. Para vocês entenderem, em vez de a gente ler os versículos que são o foco do que nós estamos falando, a gente vai ler os anteriores, para que vocês entendam o foco dos textos que nós vamos trabalhar aqui. Efésios 4, versículo 4 em diante. Versículo 4 em diante diz assim: há um só corpo e um só Espírito. Da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, que em todos e
a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Veja, ele está dizendo que cada um de nós temos uma medida de graça que foi repartida por Cristo. Essa graça que ele está falando aqui não é a graça da salvação, mas é a graça de Deus para o serviço. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Porque ele deve se fortalecer na graça? Para exercer o ministério. Segundo Timóteo 2:1. Paulo dizendo a Timóteo, fortifica-te na graça. E agora que Paulo está dizendo que, segundo a graça que nos foi concedida, não é? Ela foi repartida por Cristo. Graça é uma capacidade, é um favor que Deus deu a cada um de nós para exercer o ministério. Continua. Por isso é que foi declarado, depois que ele disse que cada um de nós tem uma graça, para dentro dessa graça uma medida, para exercer o ministério, ele diz, por isso é que foi dado. Quando ele subia em triunfo às alturas, quem subiu em triunfo às alturas? Jesus. Quando ele fez isso? Quando ressuscitou. Aí ele diz, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu o quê? Dons aos homens. Observe aí, dons. O que significa? Ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos. Observe aí que ele fala de dons. E quando ele fala dos dons, ele designou alguns homens com dons. E esses dons aí são chamados dons ministeriais. A pessoa pode ser um diácono e ser um evangelista, como Filipe, que tinha o dom de evangelista. Isso está lá em Atos 8. Quando a perseguição estoura, Filipe vai para Samaria, mas quando chegou lá, ele não conseguiu ficar calado. E a Bíblia diz que pelas mãos de Filipe, muitos milagres eram feitos, além da palavra pregada. Continuando. Verso 11 novamente. E assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas. Aí vem uma pergunta, existe ministério de profeta hoje? Não! E por que tem aqui profeta? A palavra profeta aqui tem um sentido daquele homem que recebe diretamente de Deus a mensagem para trazer ao povo. É aquele que recebe da mão de Deus. Esse é o sentido da palavra de profeta. É aquele que recebe a mensagem de advertência, a mensagem de despertamento e traz à igreja. Ele ouve diretamente de Deus e traz à igreja. Esse é o sentido do dom profético. Não é aquele que você escuta por aí, profetiza aí, irmão. Toda profecia, ela vem do coração de Deus. Ela não vem da vontade humana. Por isso está o que está. A bagunça que está. Profetiza aí, irmão. Profetiza, recebe. O que tu não tem nada para dar? Nem eu, nem tu. Deus é quem dá através de nós. Nós somos apenas canal, cooperadores de Deus. É Ele que é, olha, Paulo diz, Ele realiza em vós tanto o querer como o efetuar. Não é a gente, é Ele. Agora, fala, escuta bem, deixa eu abrir aí um parêntese. Fala nós, porque nós somos os responsáveis
no sentido do arbítrio, de escolher obedecer ou não obedecer. Vocês estão entendendo? Deus pode chegar para mim e dizer, Silvio faz isso, eu dizer, eu faço não, Deus. É minha escolha. É minha escolha. Ponto final. Minha escolha. Deus pode mandar e eu dizer que não faço. Ele pode até me matar, mas eu digo, não faço. Isso é um exemplo que eu estou dando. Não faço, Deus, eu vou lhe matar. Pode me matar, Senhor, mas eu não faço. Eu bater de frente com Deus. É o meu direito. É o livre arbítrio. Então, quando a Bíblia diz que nós fazemos, isso está falando de disposição para obedecer. Se eu não tenho disposição para obedecer, logo eu não farei aquilo para o qual eu fui chamado. Lembra da parábola dos talentos? E Deus chamou Adelso, deu 5. Aí Deus chamou Nalva, deu 2. Aí Deus chamou Janine, deu 1. Isso é um exemplo. Estou dando um exemplo, não vai entender errado, não, pelo amor de Deus. Aí Adelso foi e disse, sim senhor, vou fazer. Dos 5, Adelso desenvolveu mais 5, ficou com 10. Mas Adelso quis. Não, recebeu 2. Senhor, eu já estou tão cansadinho, não tenho nem mais força, Senhor. Mas eu vou fazer. Aí Dalva foi, conseguiu, mais 2, ficou com 4. Aí chegou para Janine. Janine, cadê o que eu te dei? Senhor, eu estava tão cansado. E o senhor sabe que eu ando muito doente. Estou dando um exemplo, viu? Está tão difícil, dói aqui, dói lá. Mas Janine, eu só te dei 1. E tu ainda fica com mais para fazer 1. Aí, Senhor, para eu não perder, sabe? Preocupado. Olha, e eu estava ainda preocupado para não perder. Eu resolvi esconder. Enterrei. Aí Deus disse assim, rapaz, por que tu não pegasse esse talento e usasse de outra forma, já que tu estava sem força, investia esse talento, ou seja, passava para alguém. E aí tu iria ganhar com o outro também. Então, em vez de ficar parado, estava se movimentando, gerando juros. É o sentido ali. Aí Jesus chega para os que recebeu 5. E aí, Adelso, como foi? Senhor, tu me desse 5. Eu achei muito, sabe? Mas tu me desse graça, eu consegui mais 5. Está aqui. Aí Deus, eita, caba bom. Foste fiel no pouco, no muito serás colocado. Entre para o gosto do teu Senhor. Chega para Nalva, faz a mesma pergunta. Está aqui, tu me desse 2, tem 4. Servo bom e fiel, entra para o gosto do teu Senhor. Chega em Janine, Senhor. Olha, Senhor, estava comprador. Isso é um exemplo, viu? Não chora, não. Aí Jesus estava gritando, nem baixar. Eu nem me acocorar. Aí eu fui e enterrei. Aí Jesus olha para mim, servo amado, por que tu fizesse um negócio desse? Ministério não pode parar. Tinha passado para alguém, tinha colocado em um lugar que produzisse. Vocês estão entendendo? Amém. O que quer dizer isso aí? Às vezes, irmãos, a gente pode exercer um ministério de uma forma muito simples. Vou usar aqui o exemplo que eu dei de Janine, que recebeu um talento. Não está podendo fazer, não tem força. Uma fulana, olha, hoje é meu dia de limpar a igreja.
Eu estou aqui, só Jesus me acorda, minhas pernas estão inchadas, não tive nem o pé do chão. Me ajuda aí. Tu pode ir na igreja dar um pulinho, passar uma vassoura lá, uns panos na cadeira. Irmã Janine, eu só posso de tal hora. Tá, irmã, se a senhora for de tal hora, já ajuda. Aí liga para outra, irmã, falei com a irmã fulana, ela disse que ia, mas aquela igreja é muito grande. Enquanto ela varre a igreja e limpa as cadeiras, irmã, a senhora dá um jeito na cozinha e no banheiro. Ela está doente, não pode ir, mas ela está usando o que tem: o telefone, a voz, a boa vontade, a comunicação, puxando. Vocês estão entendendo? Assim, gerando. Volta aqui para o texto de Efésios 4:11. Profetas, outros para evangelistas. É a mesma coisa que missionário local. É o que ganha almas e traz para onde? Para dentro do templo. Para quem cuidar? O pastor. E outros para pastores e o quê? Mestres. E tem Bíblia que diz doutores. Veja que esses dons são ferramentas ministeriais que Deus deu à igreja para o crescimento do reino. Não é para promoção, status. Quem é? Está chegando, irmãos, aí faz fila. Vai um corredor aí, que está chegando o pai apóstolo. Só estou dando um exemplo. A estrela da igreja é Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja. Existem homens de Deus, usados por Deus, que devem ser honrados, valorizados, respeitados, cuidados, mas glorificados? Não. O único que tem que ser glorificado é Jesus. Ponto final. E é interessante isso, mais um adendo aqui. Vocês lembram do paralítico que foi curado no tanque de Betesda? Quem lembra aqui? Vocês lembram, né? O tanque de Betesda ficava por trás do grande templo que Herodes construiu. E esse espaço que foi construído, a qual tinha 5 tanques, e um dos tanques se chamava Betesda. E o acesso a esse ambiente existia 12 portas. Cada porta ela tinha uma finalidade. Existia a porta dourada, que era a porta principal, onde as pessoas faziam questão de entrar por ela, com a melhor roupa, muito bem vestidos, não é? Para serem vistos. Presta bem atenção, serem vistos. E dentro desse contexto, lá dentro, nesses 5 tanques, tinha um que tinha, só um tinha um nome, tanque de Betesda. Esses tanques eram usados para lavar as ovelhas que eram trazidas para o sacrifício do templo. Então, para descobrir se as ovelhas tinham ferimento, defeito na pele, elas tinham que passar por dentro dos tanques para serem lavadas. Porque quando elas eram lavadas, o pelo descia e ficava mais fácil de identificar feridas, pancadas e etc. Não é? Jesus deveria, porque ele era o único digno de entrar pela porta dourada. Jesus arrodeia, na nossa linguagem, né, dá a volta
e entra pela porta das ovelhas. A porta das ovelhas, irmão, era 1,5 m de altura. E ele, para entrar, ele tinha que se baixar. Ele não precisava, mas ele fez. Demonstrando humildade. Serviço. Porque o Filho do Homem não veio ser servido, mas veio servir e dar a vida. Olha, isso é o que? Ministério. A Jesus entra se baixando junto com as ovelhas. E quando Jesus entra, tem o que lá? Nesses tanques? Muitas pessoas o que? Doentes, coxos, aleijados, paralíticos, mancos e etc. Muitas vezes o ministério, você tem que trabalhar um a um. Não estou dizendo que multidão é pecado, não. Mas o trabalho mais eficaz é quando você trabalha um a um. Porque quando você trabalha um a um, você cria vínculo. Veja aí, no capítulo 4 de Efésios. Verso 1 a 3. Olha o que é que Paulo diz. Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e com paciência, fazendo o quê? Suportando-vos uns aos outros, procurando cuidadosamente manter a unidade de quê? Por onde? No vínculo da paz. Escuta bem, Jesus entra pela porta das ovelhas. As ovelhas estavam como, irmão? Suja, tudo suja. Porque entrava por ali para tomar banho. A Jesus se baixa. Quem botava as ovelhas para entrar, dificilmente entrava. Eles botavam e arrodeavam. Porque queriam o quê? Ser visto. Jesus entra junto com as ovelhas. Tem aquela multidão todinha querendo o quê? Ser curada. Mas ele foi para onde? Para o homem que estava quanto? 38 anos paralítico. Ele estava ali porque tinha pecado gravemente contra sua família. Foi abandonado pela família. Em consequência, foi parar ali e passou. Irmão, ninguém consegue passar 38 anos. Não tem registro na Bíblia, fora esse, que alguém passou tanto tempo após um acidente esperando. Não tem. Porque isso foi um acidente devido à vida preguiça dele. Mas só que dentro desse processo, escuta, muitas vezes, o processo nos ensina a ter paciência, a suportar. Porque ele tinha como chegar ao tanque? Porque ele não tinha ninguém. Ele não tinha ninguém. Jesus pergunta a ele: queres ser curado? Ele disse: eu não tenho ninguém, eu estou sozinho. Ele começa com... Jesus não perguntou a ele sobre a história de vida. Jesus perguntou a ele se ele queria ficar curado. E não tem jeito assim, está exercendo o ministério e fica botando desculpa. Eu não posso, eu não tenho condições. E começa a colocar desculpa. Jesus não está perguntando isso para ele. Jesus está perguntando: queres ser curado? Quantas pessoas
pessoas, irmãos, tinha ali mais ou menos 5.000 pessoas doentes. Esse homem via as pessoas entrar no tanque e sair curado. A esperança dele era ser curado, porque ele tinha visto que outros foram curados. Só que Jesus ama a paciência. Jesus ama a perseverança. Ele não tinha ninguém, não tinha atenção de ninguém, não tinha parente por ele, porque ele perdeu isso, porque ele procurou. Só que a paciência dele despertou a misericórdia de Deus. Ele estava no lugar certo, Betesda, casa de misericórdia. Jesus chega. E outra coisa, Jesus não falou alto. Porque, irmãos, 5.000 doentes. Quem ali não queria ficar bom? Todo mundo. Jesus chegou perto dele, no ouvido dele. Queres ficar curado? Ele disse, eu não estou perguntando da sua vida, porque da sua vida eu já sei. Estou perguntando se você quer ficar curado. Aí Jesus diz aí, no ouvido dele, pertinho aqui, ó, agachado. Ele estava no chão. Jesus se curvou, se abaixou. Levanta-te, toma o teu leito e vai. Ele se levantou, pegou o leito dele, e a multidão começou a observar isso. Por que esse homem está andando? Ele não entrou na água, ele não está molhado. Entendeu, irmão? Jesus não quis holofote. E às vezes esse pessoal quer. Ministério você exerce. Quando você exerce de 1 a 1, o resultado é maior. As maiores pregações de Jesus não foi da multidão, foi do pessoal. A samaritana do tanque de Betesda, o paralítico, Nicodemos. E muitas vezes nós precisamos entender que ministério não é holofote, ministério é serviço, e quem serve não deve ser visto. Quem está no restaurante, quando pede seu prato, ele só vê o garçom para pedir, e só vê o garçom quando recebe. Está comendo ali, não lembra, ele lembra do garçom? Não, ele está ligado na comida. O garçom só é lembrado para fazer o pedido e trazer o pedido. Ou seja, ele não tem holofote. Ele é chamado para servir. Então, quando nós olhamos para o texto sagrado, a gente vê as coisas que acontecem fora do texto sagrado. O que faz uma igreja crescer, irmãos, não é oba-oba, não. Não adianta uma igreja crescer de forma avassaladora e não ter estrutura bíblica e espiritual. E essa estrutura bíblica e espiritual, ela é desenvolvida de forma gradativa. Ninguém se converte hoje e amanhã está pronto para o serviço, não. Daí a importância do serviço do diácono. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Aí vem o evangelista que evangeliza e traz para quem? Os pastores apacentar. Não é apausentar, é apacentar. Não é? É apacentar, não é apausentar, não. Então preste atenção.
Depois de pastores, vem mestres. A palavra mestre significa professor. Então Deus levanta pessoas qualificadas no meio da igreja, independente do sexo, feminino ou masculino, para ensinar de uma forma mais profunda as Escrituras. Por quê? Verso 12. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para quê? Seu serviço. Para o quê? Seu serviço. Para o seu serviço. Na minha Bíblia diz assim: para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, os dons ministeriais, porque existem dons espirituais da parte do Espírito Santo, que esse aqui também é o Espírito Santo que dá, mas a gente usa essa nomenclatura para trazer uma diferença entre dons do ministério e dons espirituais, que são ferramentas do uso geral da igreja. Observe que esse aqui são 5 dons que é dados para a execução do ministério. E os demais dons que são dados, é dado de forma geral à igreja. Porque a pessoa pode ter, desenvolver dons, independente se ele é pastor, se é evangelista, se é diácono ou não. Não é? Aqui, quem é batizado com o Espírito Santo aqui fala línguas estranhas? 1, 2, 3, 4, 5. Fala línguas estranhas. É um dom espiritual? Sim. É um dom espiritual. Dom do Espírito Santo. Capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que há aqueles que falam em línguas e em variedade de línguas. É um dom espiritual. Mas não significa que a irmã que tem o dom de línguas, ela exerce alguma função aqui? Não, mas tem um dom. E aí? Aí porque ela tem, é obrigatório exercer? Não, porque esse dom é dado à igreja como ferramenta para fortalecer a igreja, qualificar a igreja de uma forma geral para o serviço do reino. Aqui é para o serviço do ministério. Observe, dons gerais, para todos os crentes trabalhar no reino. E dons ministeriais para trabalhar no ministério. São parecidos, mas não são iguais. São distintos, não é? Verso 13. Até que todos alcancemos a unidade de quê? Da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos o quê? À maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Os dons ministeriais têm o objetivo de nos levar à estatura de Cristo. A estatura de varão perfeito. Por isso que vocês, anotando isso aqui que eu estou falando, vocês têm que chegar em casa, junto com a apostila, reler, estudar e analisar tudo que eu estou falando, porque está sendo gravado, você vai assistir e lá você vai ver o quanto nós precisamos ainda ser em Deus. Porque em Deus, sem Deus a gente não é nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A gente só faz com Ele. Não está em nós, está nele. Somos apenas canal de Deus. Então, continuando, a gente falou sobre definição do termo diácono. Até aí, todos entenderam?
que o diácono é servo, é garçom, é ministro, é auxiliar e também é um oficial. Ele é um servo oficial para executar um ministério de serviço. A quem? A Deus, servindo a noiva do Cordeiro, que é a igreja. Mesmo que o diácono é também igreja. Mas eles são separados por Deus, não porque eles são melhores, mas porque eles foram qualificados, chamados e preparados por Deus para esse excelente ministério. Amém? Vamos agora para o segundo ponto. A origem dos diáconos no Novo Testamento. A origem do ofício. É perfeitamente certo que temos a origem do diaconato no 6º capítulo de Atos. A palavra servir, diaconil, em Atos 6:2, é exatamente a mesma que se usa para designar o ofício de diácono, conforme 1 Timóteo 3, verso 10 a 13, que é o verbo correspondente para diáconos em Filipenses 1:1, como ofício, como oficial do serviço. E em 1 Timóteo capítulo 3, verso 8 a 12, os primeiros diáconos receberam seu ofício pela igreja. Os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é justo que desamparemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, dentre vós, irmãos, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quem possais constituir sobre este negócio. Deve-se observar, com base nessas palavras dos apóstolos, que a congregação é que coube o privilégio de fazer a seleção, indicação, embora os escolhidos devessem ser aprovados e consagrados pelos apóstolos. Ou seja, a igreja, no dia a dia da igreja, a igreja ela vê aquelas pessoas que têm o talento, a humildade de servir na casa de Deus. Então a igreja indicou, veja que a igreja indicou. Só que a indicação da igreja teve que passar pela aprovação dos apóstolos. E essa aprovação, ela também teve que ter respaldo. Paulo disse que primeiro sirva. Aí a gente volta lá para 1 Timóteo. Não é? Vamos lá? 1 Timóteo. Verso 10. 3 e 10 de 1 Timóteo. Devem também, antes de tudo, passar por experiência. Tem tradução que diz assim: ser experimentado. Depois, se não houver nada que os desabonem, que exerçam o diaconato. Ou seja, é o que nós chamamos aqui de período probatório. Você quer ser diácono? Quero. Você sente o chamado? Sinto. Você quer servir? Quero. 1 ano no probatório. E quem vai observar eles? A igreja. E os diáconos antigos. Se eles servir bem, aí vai se confirmar se de fato eles têm qualificação para receber a imposição de mãos, para ser definitivamente consagrado
ao ministério diaconal. Tem que servir bem. Eu me lembro quando o senhor viajou, aí o senhor disse ao diácono, vou viajar. Pode, irmão Adelso. Amém. Foi. Glória a Deus, né? Foi. Deus é bom, né? Aí, irmãos, dentro desse contexto, os apóstolos aprovaram a escolha da igreja, mas eles passaram por um processo de observação. É tantos, veja bem, vamos voltar lá para Atos 6. Verso 5, 6 e 5, diz assim: tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoró, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau. Esse diácono aí foi dor de cabeça. Nicolau. E foi através desse maldito que hoje, que nesse processo de um homem que foi escolhido para ser diácono, que ele desvia-se e cria a doutrina dos nicolaítas, que muito foi combatida por João, e que mais tarde tornou-se um segmento maldito dentro do sistema. Que segmento? A comemoração do Natal, trazendo a figura do Papai Noel, criada por esse indivíduo aqui, Nicolau. É uma história muito longa que não dá para a gente falar aqui, né? Porque o objetivo é outro. Então você vê um homem que foi cheio do Espírito Santo, mas que depois se tornou um instrumento de Satanás para dividir a igreja. Dividir a igreja. Ponto 3. Os deveres deste ofício. Que ofício? Ministério diaconal. Os primeiros 7 diáconos foram escolhidos e ordenados para servirem às mesas, isto é, distribuir alimentos aos necessitados, especialmente às viúvas. Há pelo menos 4 motivos que podemos enumerar para a instituição do diaconato. Primeiro, para evitar a desordem nos relacionamentos da igreja, surgia o grave problema da murmuração. Ora, vamos voltar para Atos 6. Lembra que no começo eu disse que a gente ia usar muito esse texto? Então vamos aqui começar. Veja bem. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de quem? Houve uma queixa entre eles. A igreja cresceu, tinha muito crente, principalmente mulher e viúva. Mulher e viúva. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraica aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Veja, todos os dias, a igreja em Jerusalém dava o alimento aos irmãos que necessitavam do sustento, principalmente as viúvas. Porque naquele período, irmão, não é como hoje, que a mulher fica viúva, vai trabalhar e vai se sustentar. Não. Esse direito era lhe tirado. Ela só tinha um tipo de trabalho. Para ela tinha que se prostituir. Era o único trabalho que elas tinham. Então elas estavam agora convertidas. E a responsabilidade era de quem naquele período? Da igreja. A igreja, ela recebia, irmãos, como você vê lá em Atos 2, 42, era grande a quantia de dinheiro que entrava.
E os irmãos dividiam isso, trazendo sustento aos irmãos. Sustento. Mais tarde, o apóstolo Paulo, a gente estudou isso aqui quando estudamos a primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo advertiu severamente a igreja que quem deveria cuidar dos seus eram os seus parentes. Aí ele diz, para não sobrecarregar a igreja. Por quê? Da igreja era cabível a responsabilidade de cuidar especificamente daqueles que não tinham nenhum parente, ninguém por ele. Aí ele diz no capítulo 5, verso 8 da primeira carta a Timóteo, ele diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e negou a fé. Aí ele diz, não aceite nenhuma viúva que não seja verdadeiramente viúva, que se manteve íntegra, pura, casta, para que você assista a ela. Adiante. Então vocês estão vendo aqui que havia uma murmuração, uma briga. E os apóstolos, eles não podiam parar de orar e estudar. Porque os apóstolos, irmãos, eles são os diáconos mor, é como o pastor. Ele é o diácono mor, ou seja, ele é o servo que serve a todos. Porque o pastor, ele prepara a comida espiritual. Ele pega dos céus, traz à terra e dá à igreja. Por isso que ele precisa estar em constante oração e constante estudo da palavra. Continuando. Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Ou seja, o problema surgiu. Agora veja o poder da igreja. Havia diácono aqui? Tinha diácono aqui? Não tinha. Mas um problema que surgiu no meio da igreja fez surgir um ministério. Então, ministérios podem ser estabelecidos de acordo com a necessidade. E escute bem, surgiu e Deus, olha, chancelou, Deus aprovou. Porque Deus estava vendo e entendendo que esses homens exerceriam um ministério de paz entre os apóstolos e a igreja. Porque eles estavam evitando iam trabalhar para evitar a murmuração, a reclamação, porque a reclamação traz a ausência do Espírito Santo. Uma das coisas que Deus detesta é a murmuração, reclamação. Vamos agir logo nisso. O Espírito Santo agia livremente na igreja. Hoje está difícil o negócio. Fizeram até um hino agora com evocação, né? Está aí nas redes sociais. A mistura. Crente tocando em bandas de carnaval. Um dos pastores muito famosos, eu não vou citar o nome dele, né? Por uma questão ética, mas vocês devem estar atentos a isso. Botou, irmãos, pegou uma letra de um hino e colocou como uma música de samba. Eu estava ouvindo um pai chiqueiro e ele disse assim: não adianta você pegar uma letra,
falando de Jesus, falando do Espírito Santo, falando de Deus, falando da Bíblia, e colocar numa música que o som, o toque, evoca as entidades. A letra não vai mudar, vai vir os demônios do mesmo jeito. É pelo toque, não é pela letra, é pelo toque que as entidades vêm. Vocês entendem a importância da música na igreja? Só abrindo, veja que ele está falando de um assunto e Deus trazendo outro. A importância do verdadeiro louvor a Deus. Porque quando você louva, você traz a presença de Deus ao ambiente. O verdadeiro louvor. Mas tem lugar que o povo canta e não sente nada. Deu? Onde é que eu vou aí, menino? Qual é o meu lugar aí? Não tem. Satanás já tem se infiltrado em todos os âmbitos do cristianismo, mostrando um cristianismo dissociado das Escrituras. Aí muitas vezes a gente quer receber sem primeiro dar a Deus o que lhe é devido, santidade. Santificai-vos hoje, porque amanhã eu faço maravilha no meio de vós. Glória a Deus. Foi o que Deus disse a Josué. Vocês perderam a batalha porque tem um anátema no meio de vós. Vocês querem que eu faça? Tire o anátema no meio de vós. Santifique hoje, que amanhã eu estou aqui presente para fazer. Glória a Deus. Então veja, irmãos, a necessidade da instituição do ministério diaconal para que a igreja, os irmãos com especialidade, as irmãs, não brigassem entre si. Porque estavam acusando, um grupo estava acusando o outro de privilégio. Não é? Um exemplo, né? Vamos citar aqui um exemplo bem simples. Já vai tampar, Vou citar um exemplo aqui. O pastor só quer negócio com a diaconisa Helena. Só parece que só tem ela na igreja. Estou dando um exemplo, só fala com ela, não fala nada comigo. Não existe pessoas que têm essa forma de ver as coisas, não é? Tem gente assim. Não é que um é mais e o outro é menos. Tem pessoas que são mais acessíveis, tem outros que a gente não consegue conversar, dialogar. Você vai conversar e a pessoa já vem armado para dizer o que não existe e falar do que não aconteceu. Como é que você vai a essa pessoa? Procurando? Não tem como. Você está entendendo? Fica difícil. Aí você chega para outro, né? Porque o pastor só olha para fulano. Não, não é. Então ali estava tendo atrito e era necessário que alguém intervisse para evitar a murmuração, gerar intriga. Precisava haver uma intervenção. E esses homens tinham que agir, porque, irmãos, era muito crente. Primeira pregação, 3.000. Segunda, 5.000. Já tinha 8.000. Fora os que foram se convertendo dia a dia. 7 homens para dar conta disso. Era pouca gente para muito serviço. Veja, a Bíblia não registra isso, mas quantas reuniões não foram necessárias? Quantas reuniões não foram solicitadas para se colocar em pauta, em organizar como se ia fazer? Para que a murmuração não acontecesse, as brigas não acontecessem. E assim, de forma definitiva, os diáconos foram instituídos. Veja que está em Atos 6. Quando chega lá em Timóteo, veja quantos anos passaram-se.
mais de 20 anos. Paulo aqui não tinha, em Atos 6, Paulo não tinha nem se convertido. Paulo passou 4 anos e meio perseguindo e matando crente. 4 anos e meio. Paulo se converte, passa 10 ausente. Deus preparando ele através de Barnabé para ele exercer o apostolado. Quando Paulo surge, já fazia 14 anos e meio que Paulo estava em evidência e a igreja estava andando. Quase mais de 20 anos depois, Paulo escreve essa carta e legaliza de forma oficial e definitiva o exercício do ministério diaconal. Não tem outro aqui não, só tem o pastorado e o diaconado. Agora, como eu disse a vocês, a igreja tem o poder de dizer assim: vamos escolher fulano para exercer tal função, porque ele tem esta chamada, este ofício na vida dele. Vocês estão entendendo? Pode-se fazer isso como nós fizemos aqui, porque dentro do estatuto da convenção nós temos a liberdade de desenvolver isso. E foi quando a gente ordenou o irmão Jorge, que era diácono, para evangelista. Lembra? A gente viu nele essa chamada e aí a gente executou. Porque, irmãos, existe igreja que todo ano tem ordenação. Porque tem gente, eu conheci um irmão aqui de perto, das redondezas, eu não vou falar o nome, que uma irmã era a pastora da igreja e ela me procurava constantemente, aperreada com um irmão que todo dia ela no pé do ouvido dela: eu quero ser pastor, a senhora tem que me consagrar. E o caba não tinha chamada nem para ser porteiro, mas pastor. E quando consagrou ele, com poucos meses a igreja fechou. Ela saiu, que não aguentou, entregou, ele ficou lá, com pouco tempo a igreja fechou, porque ninguém aguentava. E a pregação, todo dia, era a mesma pregação, era só o testemunho dele, porque não tinha ensino. O que aconteceu? A igreja fechou. Isso trouxe o que para a sociedade? Escândalo, divisão para a igreja, briga entre os crentes. Porque tem gente assim. E aí entra o papel do diácono: evitar contenda, evitar a murmuração, trazer, dialogar. Os diáconos, eles devem andar entre os irmãos, aconselhando, orientando, dando uma palavra de conforto, uma palavra de orientação, visitando, orando na casa daqueles que eles visitam, dando a orientação necessária que eles precisam. Isso é um ofício do ministério diaconal. É uma atribuição do ministério diaconal. Uma das características do ministério diaconal é evitar a desordem nos relacionamentos da igreja. Segundo, para evitar que houvesse partidos dentro da igreja. Não, eu queria muito que, escuta, o que aconteceu, que eu acabei de citar aqui, que essa pessoa que ficava todo dia no pé da pessoa para ser consagrada pastor, ele ficava trabalhando no ouvido dos irmãos, para os irmãos ficar contra o líder e a favor dele. Criando um partido. O que aconteceu? Quando ele foi consagrado, a irmã chegou para presidente, está aqui, ó. Tomei conta da igreja até hoje. Entregou. A senhora reconheceu lá e colocou um pastor, deixa ele lá. Não deu um ano, a igreja fechou. Porque as mesmas pessoas que ele incitou contra a igreja, as mesmas pessoas se voltou contra ele. Pô, é o que a Bíblia diz. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: aqueles que enganam serão enganados.
igreja, ele mente. Ele tem que mentir. Por que ele tem que mentir? Para sujar a imagem do outro. A fim de que ele ganhe prestígio, favor. Era dos ofícios do diácono evitar que houvesse partilhos dentro da igreja. A omissão às mesas das viúvas enfatizava as diferenças entre o grupo dos judeus helênicos e dos judeus palestinos. Era da função do ministério diaconal evitar a injustiça na distribuição de alimentos e donativos aos necessitados. Ou seja, todos tinham que receber a mesma ajuda na mesma medida. E isso era uma função do ministério diaconal. Quarto, era dever do ministério diaconal para que os mestres da palavra se dedicassem ao ensino da mesma, para que os apóstolos não perdessem o foco, palavra e oração. E aí, irmãos, para a gente encerrar hoje, é importante observarmos que os apóstolos não estavam rejeitando o servir às mesas das viúvas. Eles não estavam rejeitando. Isso é uma observação importante. Porque alguém pode dizer, não, o pastor quer que os diáconos façam porque ele não quer fazer nada. Ele quer ficar no bem bom. Tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa assim. John Stott, ele fez aqui uma importante observação para o entendimento deste assunto ao dizer que não há aqui nenhuma sugestão de que os apóstolos considerassem a obra social inferior à obra pastoral, ou de que achassem pouco digna para eles. Eles estavam querendo que o ofício diaconal fosse exercido com qualidade, não porque eles não queriam servir, ou porque eles achassem que era inferior, não era por conta disso. Eles estavam dividindo os ofícios, os chamados, os ministérios. Era apenas uma questão de chamado. Vocês estão acompanhando aí pela apostila? Eles não poderiam se desviar de sua tarefa prioritária. E qual era a tarefa prioritária dos apóstolos? Ensinar a palavra e orar com a igreja e pela igreja. Contudo, tenhamos em mente que os diáconos são servos, segundo o significado do título, e não patrões. São servos e não patrões. São para receberem instrução da igreja, mais do que ditarem a igreja. E quando diz aqui a igreja, quem é o representante legítimo da igreja? O pastor. Então, os diáconos devem receber a instrução do pastor para cuidar da igreja. São para ajudarem o pastor mais do que dizer o que ele deve fazer. Lembre-se, sempre que o ofício é subordinado ao do pastor. O abuso do ofício de diáconos os tem feito inúteis, ou pior que inúteis, em algumas igrejas. Existe uma igreja que eu não, aqui em Caruaru, que eles administram a igreja, eles que contratam o corpo diaconal, que contratam e demitem. O pastor não decide nada.
Eles dizem até os dias que o pastor vai pregar, quantos minutos vai pregar, o dia que ele vai fazer gabinete, é eles que dizem. E sabe o que acontece com essa igreja? Ela não desenvolve. Porque são ofícios invertidos. E Deus não trabalha com inversão de valores. Inversão de hierarquia. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Hoje nós ficamos aqui e na próxima aula nós daremos continuação, tá certo, amados?